Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 12 de janeiro de 2023. Hoje sem musiquinha. Bom dia, Conceição. Onde eu estou hoje eu não consigo colocar música. Como vai, Conceição? Tudo bem? Como é que tá Sampa? Hoje eu estou num outro ambiente. Bom dia, Grácia. Bom dia, mãe. Tudo certo aí? Hoje eu estou num outro lugar aqui. Então hoje eu estou sem possibilidade de colocar musiquinha, outros ambientes, outras situações da vida. Bom dia, Isis. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Stanley. Tudo bem? Ana Teresa, bom dia. Como vão? É estranho sem começar sem a musiquinha, né? Mas aqui eu não consigo. Se eu coloco música ali no Spotify, ele vai cortando o Instagram. Daí é uma função. Direto do celular para o celular. Bom dia, Ângela. Como vai? De férias ainda? Então, hoje, dia 12 de janeiro, quinta-feira. Bora lá para as notícias. Notícias da paróquia. Bom dia, Maria. Bom dia, Rosali. Então, hoje, quinta-feira, tem meditação guiada com a Fabiola. Agora, às 7h30, 15 para as 8, ela manda um link na comunidade. Quem quiser participar, é só avisar. Bom dia, Detinha. Tem também no Espaço Arquitetura da Mente, hoje tem yoga presencial e online. Quem quiser participar, praticar com a Amanda. Então, lá em casa, não estou em casa nesse momento, estou fazendo estou fora por uma questão familiar. E aí, então, estou resolvendo isso. Bom dia, nega. Como é que tá? Tudo certo? Mas hoje tem yoga lá, quem quiser participar com a Amanda, segue. Bom dia, Joyce. Bom dia, Eliana. Quanta gente. Gente, mandem um aviãozinho aí, chame o pessoal para acordar, para a gente ver ouvir sobre esse livro, porque é maravilhoso, né? Bom dia, Lucelena. Então, a gente está aqui, ó. A gente está lendo O Poder da Quinis. Hoje a gente já vai entrando no esquema. Editora Lúcida Letra. Tá? 12 Mulheres Extraordinárias. Bora lá. Bom dia, Fred. Ó, a Angela disse que está de férias ainda. É um espetáculo. Coisa boa. Isso aí. Então, nós estamos na página 23. Introdução. O princípio da Dakini, ou Dakini, como vocês preferirem, da Dakini. Seja homem ou mulher. Agora, essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo do Dharma de hoje, as mulheres vão ficar se achando. Né? Já estou esperando. Bom dia, Kátia. Bom dia, Carla. Então, olha só como é que ela já começa. Bom dia, Léo. Seja homem ou mulher, não há grande diferença. Mas se uma mulher desenvolve a mente da iluminação, seu potencial é supremo. Quem falou isso foi o Padmasambhava, o pioneiro do budismo vajrayana tibetano. E aí, agora sim, vocês vão ficar se achando. O budismo tibetano oferece uma premissa única. Ser mulher pode efetivamente ser favorável no caminho para a realização espiritual. Ouviram isso, mulheres? Bom dia, Lorena. As mulheres, conforme argumentou o pioneiro do budismo do Tibete no século VIII, estão mais bem equipadas para compreender a sabedoria dos ensinamentos. E aí? E agora? Né? Bom dia, Márcia. Como comenta a monja ocidental Tenzin Palmo, muitos lamas dizem que as mulheres se tornam praticantes superiores porque são capazes de mergulhar na meditação com muito mais facilidade do que os homens. Isso se dá porque os homens têm muito medo de largar o intelecto, especialmente monges que estudaram por muito tempo. Bom, assim, gente, ó, ela está falando aqui de monastérios, né? Eu vou falar das minhas experiências, assim. Realmente, é só ver a live, que tem muito mais mulheres, né? A gente sempre comenta isso. Vai para yoga, quase só mulheres. Aqui na sala do budismo, quase só mulheres. Não é uma regra, mas a gente olha e é só contar, né? É só ver a estatística. E elas se dedicam mais, vocês se dedicam muito mais do que nós homens. O homem quer questionar, quer argumentar, quer, às vezes até não, mas
E aí perde tempo, né? As mulheres se dedicam, né? Argumentam, não são, às vezes não concordam com tudo aquilo que eu estou falando, mas ao mesmo tempo se experimentam, essa é a diferença. As mulheres experimentam de uma forma muito mais tranquila. Largar de repente o intelecto e ficar despido na experiência meditativa é amedrontador para eles, para os homens, né, para nós homens, ao passo que as mulheres parecem ter condições de lidar com isso de forma natural. Então isso quem falou foi a Tenzin Palmo. Uma personificação feminina da iluminação é chamado de Dakini no antigo idioma indiano sânscrito. Mas o que exatamente é uma Dakini? Olha aí. Dakinis são elusivas e lúcidas por natureza. Tentar fixá-las em uma definição clara significa perdê-las, uma vez que desafiar conceitos intelectuais estreitos está no cerne do seu jogo de sabedoria. Eu ouvi as professoras desse livro compartilhando o seu entendimento. Para mim, a qualidade feminina especial que muitos homens também têm, claro, né, diz aqui, é antes de tudo a perspicácia, a clareza, diz Tenzin Palmo, que fez o voto de atingir a iluminação em um corpo feminino. A Carla colocou, homem gosta de racionalizar. Vejo aqui em casa, sinto que o medo está por trás. É verdade, o homem ele tem essa tendência, né? E né, nem bom nem ruim, né? Apenas é uma característica. E que muitas vezes é muito bom para muitas coisas, e para outras afasta, né? Afasta porque tu não entra com o coração, assim, né? Entra muito com o intelecto nas coisas. Quer tentar entender. Às vezes não tem, às vezes tem que sentir. Eu demorei muito tempo a aprender isso. Bom dia, Eliane. Levei muito tempo, né, usando o intelecto demais e comecei a experienciar, sentir. Então, isso foi um trabalho muito difícil para mim, assim, transpor isso. Ela transpassa especialmente a rigidez intelectual. É muito sagaz e chega direto ao ponto. A Tenzin Palmo, né? Para mim, o princípio da Dakini representa a força intuitiva. As mulheres captam num relance e não têm interesse em discussão intelectual, que normalmente consideram árida e fria, com um mínimo de apelo. É bem assim. Aí é sempre uma dificuldade para mim para dar aula, porque como a sala, os cursos, é composta por muito mais mulheres, e eu tendo a ser mais intelectualizado no sentido de querer racionalizar mais as coisas por minhas características de gênero e também por minhas características de pessoais, assim, de gostar da intelectualização. E muitas vezes daí eu vejo as gurias se contorcendo já na sala, tipo, meu, vai direto ao assunto, para de enrolar, tu só está enrolando. E aí eu tive que aprender a ser menos intelectualizado, assim, nesse sentido, porque elas experimentam as coisas no seu sentido direto, assim, é muito isso, assim, captam muito mais rápido, e aí eu fico ali dando volta, porque o homem fica dando volta, né, e elas só já entendi, vai, fala agora, é complicado, mas é difícil para o homem fazer isso. Como Khandro Rinpoche, cujo próprio nome significa literalmente Dakini preciosa, aponta. Tradicionalmente, o termo Dakini tem sido usado para mulheres praticantes notáveis, consortes de grandes mestres, e para denotar o princípio feminino iluminado da não-dualidade que transcende o gênero. Khandro Rinpoche define o princípio autêntico da Dakini como uma mente perspicaz e brilhante que é intransigente, honesta, levemente irada. Essa, para mim, é uma descrição muito exata das qualidades das professoras apresentadas neste livro. Apesar de sua gentileza e humor, considero muitas dessas professoras como diretas, extremamente inteligentes, radicais e corajosas. É isso, as mulheres são mais diretas mesmo. O princípio da Dakini não deve ser simplificado demais, pois carrega muitos níveis de significado. Em uma dimensão externa, as praticantes realizadas eram chamadas Dakini, e é nesse sentido
que o termo é usado no título deste livro. Mas na dimensão última, embora apareça em forma feminina, uma Dakini desafia as definições de gênero. Para realmente encontrar a Dakini, você precisa ir além da dualidade, ensina Khandro Rinpoche. Você, referindo-se a uma compreensão essencial no Vajrayana, de que a realidade absoluta não pode ser aprendida intelectualmente. Então, às vezes, a gente pode olhar uma Dakini num homem. A palavra tibetana para Dakini, Khandro, significa aquela que se move pelo céu, ou dançarina do espaço. Isso que significa Dakini. O que indica que esses seres despertos, etéreos, deixaram os confinamentos da terra sólida e têm a vastidão do espaço aberto para brincar. A erudita praticante Judith Seymour Brown diferencia 4 níveis de significado. Quem aqui nunca tinha ouvido falar sobre esse conceito, sobre essa ideia de Dakini? Levanta a mão, vamos acordar o povo aí. Em um nível secreto, ela é vista como a manifestação de aspectos fundamentais dos fenômenos da mente. E, portanto, seu poder está intimamente associado aos insights mais profundos na meditação Vajrayana. O Stanley levantou a mão. Nesse aspecto mais essencial, ela é chamada de natureza da sabedoria sem forma da própria mente. Em um nível ritual interno, ela é uma deidade meditativa, visualizada como a personificação das qualidades do estado búdico. A Carla também levantou a mão, a Rosali também. A gente acha que a gente ouve ali, uma Dakini, a gente acha que sabe o que é, né? Não tem nem ideia, né? Em um nível de corpo sutil externo, ela é a rede energética da mente corporificada, nos canais sutis e na respiração vital do Yoga Tântrica. Da Yoga Tântrica. Bom, aqui assim, ó. A Graça também não. Essa rede energética que está falando dos canais vitais da respiração e do yoga tântrico é todo, praticamente, a base, o veículo para o Vajrayana. O Vajrayana tem muitas formas de respiração, de pranayama, né? O budismo Vajrayana, que é o veículo mais rápido, né? Ele tem muitas formas de respirações tântricas, imagéticas. Tântrico é imagético, tá, gente? Não tem nada a ver com sexualidade, que também pode ser, mas qualquer coisa imagética. Tu imagina uma imagem, pode ser de algo, tu está fazendo uma relação tântrica. Então essa relação tântrica, através desses canais vitais e com um tipo de técnica apropriada, sabendo usar os 3 canais que nós temos energeticamente no corpo, um canal central, um lateral esquerdo e o direito, azul, branco e vermelho, se tu souber usar esse canal, tu libera essa força sutil. No yoga o pessoal vai chamar de Kundalini, só que não é bem a Kundalini. Ela é mais do que a Kundalini. É uma explosão 100 vezes um orgasmo. E isso acontece energeticamente no corpo, né? E a mente explode, né? Uma sensação incrível, assim. É inimaginável a sensação, não tem como descrever. Já fiz algumas vezes, requer tempo, requer muita disciplina, requer toda uma preparação de 1 semana, 2 semanas, mas é impressionante, assim, algo surreal. Ela também pode se referir a uma mulher viva. Ela pode ser um guru, né, em um trono de brocado, ou uma yogini, meditando em uma caverna remota. Uma poderosa professora de meditação ou uma consorte de um guru ensinando diretamente através de seu exemplo de vida. Então, consorte, né, tanto masculino quanto feminino, é aquela pessoa que está próximo. Não necessariamente uma esposa, aquela pessoa que ela está servindo como um apoio, assim, né? Então, é muito, muito difícil ter um guru ou um monge que não tem uma consorte, ou uma monja que não tem um consorte, não é? Não é uma questão de gênero. E esses consortes, eles fortalecem, né? Fortalecem essa relação para que o guru ou a guru, né, ela possa exercer a sua vocação, né?
dá para dizer. Por fim, todas as mulheres são vistas como algum tipo de manifestação das Dakinis. Portanto, as Dakinis surgem sob muitas formas. As Dakinis são os elementos mais importantes do feminino iluminado no budismo tibetano. Deixa eu só ver aqui. Eu vou pedir para alguém, porque eu estou num outro lugar. Então, bom dia, Odete. Eu estou resolvendo umas questões familiares, enfim, que surgiram, e a vida é cheia de surpresa, e vamos lidando. Mas eu vou pedir para alguém me avisar quando for 6h55, porque eu não consigo olhar. Geralmente eu olho no computador o horário, aqui no celular, quando eu entro na live, ele tira o relógio. Eu tenho que estar mexendo na tela ali. Aí se alguém puder avisar quando é 6h55, eu agradeço. Daí a gente começa a prática de meditação. Tu vê, né, como o corpo vai se manifestando, né? Quando o corpo todo, né? Eu já estou começando a ficar sem voz, né? Por causa dessa situação, né? Aqui já tem uma herpes não, uma afta, né? Que apareceu na boca, está machucando, né? E o corpo vai dizendo assim, nossa, o que está acontecendo? É um processo muito, muito maluco, assim, né? Mas a gente não para, né? O praticante, ele não para nunca, em hipótese alguma, não importa qual situação. 5 horas da manhã eu estava meditando, independente do que aconteça. Portanto, as Dakinis surgem sob muitas formas. Diz a professora Sultrin Alione, elas são a energia luminosa, sutil e espiritual, a chave, a protetora, a guardiã do estado não condicionado. Se não estivermos dispostos a convidar a Dakini para a nossa vida, não poderemos acessar esses estados mentais sutis. Às vezes, as Dakinis aparecem como mensageiras, às vezes como guia e às vezes como protetoras. Lúdica, sedutora e selvagem. Você poderia entrar em um templo budista tibetano com a mandala de Tara de Sultrin Alione no Colorado e encontrar uma abundância de figuras femininas. Prajna Paramita, personificação da sabedoria transcendente. Então, Prajna quer dizer sabedoria e Paramita seria um veículo, na outra margem, como quiser. Sentada na postura de meditação perfeita em lótus, tendo nas mãos uma folha solta de um texto dos Sutras da sabedoria. Então, os Sutras são discursos, você já deve ter ouvido falar de Sutras, né? Então, os Sutras são os discursos direto do Buda, o que o Buda falou. Não é alguém falou que o Buda disse, não, o que o Buda disse. Isso são os Sutras. E os Sastras, talvez vocês não tenham ouvido falar essa palavra, são as interpretações dos Sutras, né? Então, muitas vezes a gente lê os Sastras achando que são os Sutras. E isso para você não dizer, tá, e aí, o que importa muito? Importa porque teve um outro mestre que ele também superou esses clashes, essas emoções todas, e ele conseguiu entender e trouxe para um nível mais atual, né, no momento contemporâneo da sua existência. Como o Padmasambhava, por exemplo, ele tem muitos sastras, né? E aí ele vai trazer, incorporar para o século VIII, né? Então nós vamos ter aqui, de repente, algum mestre que está iluminado, ele vai trazer novos sastras, novas interpretações. Então isso é muito importante a gente ter essas informações. Tara, a Buda feminina, conhecida como aquela que libera, senta-se com uma perna esticada, indicando que está pronta para saltar e ajudar os seres, sempre que necessário. Vocês já devem ter visto, às vezes, tem mestres, né, no tibetano que estão cruzados, com as pernas cruzadas, em lótus, só que uma perna está na frente da outra, né, está com o pé apontado para frente, assim, então ele está com a perna cruzada e a outra perna está na frente, né, direita ou esquerda, né, devem ter visto figuras assim. E aí, então, o que significa isso? Uma perna voltada para a sabedoria e outra para esse momento de eu vou, do Bodhisattva, essa posição, né? Eu estou sentado, mas eu estou pronto para levantar e atender os seres no mundo. Então, é muito bonita essa imagem, essa representação simbólica, né? Tântrica. Bom dia, Silvia.
Senta-se com uma perna esticada, sempre que necessário, então, né, para ajudar os seres no mundo. Seus 7 olhos observam os visitantes com um olhar sereno, mas penetrante. Ela tem 7 olhos. Os olhos adicionais de misericórdia permitem que ela veja e salve os seres que sofrem de angústia. Diz Dagmola Sakya, que relata ter tido visões dela. Tara é a mãe de todos os seres, que cuida deles como se cada um fosse seu próprio filho. Tara e Prajnaparamita são ambas chamadas de mães de todos os Budas, uma vez que os seres despertos nascem da sabedoria. Por falta de uma palavra melhor em inglês ou português, esses Budas são geralmente chamados de deidades. No entanto, literalmente a palavra tibetana Idan significa contendo a mente. Então, no budismo tradicional, a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, Buda, né, o Buda histórico, o Buda Sakyamuni, Siddhartha, no Dharma, que são os ensinamentos do Buda, e na Sangha, né, ou no Sangha, que é justamente o grupo, né, a comunidade de monásticos ou de leigos que estudam o Dharma do Buda. Mas no Vajrayana, tu tem, além disso, ainda tu tem tomar refúgio nas Dakinis, nos Idans, né, nessas deidades, no Guru, no Lama. Né? Então tu toma refúgio mais 3. Ao contrário de outra... Alguém lembra de me avisar do horário aí, hein? Ao contrário de outras religiões, como o cristianismo ou o hinduísmo, esses arquétipos da iluminação não são entidades com uma existência externa, cujas bênçãos são invocadas. Então, quando vocês olharem aquele, agora, que para quem já foi em templos, né, budistas, e aí olha as figuras, olha as imagens, não são deuses, gente, são deidades, são representações da nossa própria mente, as formas como as nossas mentes elas se mostram, né? São representações tântricas, a gente não reza para Deus nenhum, não existe Deus no budismo, não existe um Deus a quem a gente apela. Existe sim uma mente que a gente quer tornar liberta. Então quando vocês olharem aquelas imagens, algumas vocês vão olhar, nossa, que coisa horrível, parece um demônio, parece mesmo. É a nossa personificação de algo que nós temos dentro, como a raiva, por exemplo, né? Como a inveja, né? E as representações amorosas também, né? A Tara é muito bonito de olhar, eu fiz a iniciação em Tara, né? Em Tara Vermelha. É muito lindo de ver as imagens, assim, são mães, né? Ao contrário de outras religiões, como o cristianismo ou o hinduísmo, esses arquétipos da iluminação não são entidades com uma existência externa, cujas bênçãos são invocadas. Em vez disso, as deidades no budismo Vajrayana são manifestações da mente que os praticantes evocam para purificar neuroses e para se conectar com um nível mais profundo de consciência. Algumas delas são descritas como serenas e pacíficas, como Tara e Prajnaparamita. Outras, como Vajrayogini, se manifestam como iradas e ferozes, exibindo suas presas, com seus seios e vaginas à mostras em uma dança selvagem, destruindo a ignorância sem hesitação. Então é muito mágico isso, assim, da gente olhar para essas coisas e tu vê que tu olha para aquilo e tu só vai perceber que tu ainda tem dentro de ti enquanto tu estiver manifestando alguma coisa. Mas depois tudo aquilo some. Para quem pratica vai entender. Como os Dakinis são capazes de romper bloqueios, e obstáculos, elas costumam ser associadas a um comportamento feroz e incômodo. Existe o aspecto da compaixão corporificado por Tara. Depois, há a figura materna e seus aspectos de amor. Mas então, na tradição tântrica, magética, há o aspecto selvagem da Dakini, indomada e livre, que não pertence a homem nenhum. Viram isso? Explica Tsutrinha Leone. As Dakinis têm uma qualidade lúdica, expressando a vacuidade e puxando o tapete sobre vocês. Essa qualidade feminina de sedução e de jogo faz você se sentir insegura e ainda assim aberta. Vocês perceberam a força do que é
Tara, do que é fazer homenagens a Tara. Nossa, o dia que vocês souberem fazer uma iniciação vajrayana sobre isso. Só que não dá para ir lá, um retiro de Tara, eu vou lá fazer. Não, não funciona assim. Você tem que fazer um dia, aí depois tem que fazer várias pré-requisitos, vários retiros, até um dia abrir, e eles vão olhar os teus pré-requisitos e vão dizer, bom, tu já fez tais, ok, agora pode fazer Tara. Não é só chegar e vou fazer iniciação em Tara. Tem que ter compreensão. Senão, o tiro sai pela culatra. Os budistas tibetanos não foram os primeiros a encontrar as Dakinis. Como muitos elementos do Vajrayana, as Dakinis surgiram primeiro nos Tantras. Obrigado, Rosalie. Vou só terminar esse parágrafo aqui então e vamos lá. Obrigado, Ana. Foram os primeiros Tantras. Indianos, e esses, por sua vez, se basearam em partes antigas tradições pré-arianas das deusas. Quando o Tantra se originou na Índia, a Dakini era vista como irada e frequentemente descrita como uma devoradora de carne, que bebia sangue e vivia em terrenos de cremação ou cemitérios, desafiando os yogis a explodir seus medos. Só para finalizar então esse parágrafo, depois que os budistas adotaram as ideias tântricas e o budismo tântrico migrou para o Tibete no século VIII, essa imagem foi um pouco suavizada. Surgiu uma imagem feminina mais gentil, sensual e acolhedora, que nutria e sustentava os praticantes. Embora aquela figura atraente ainda pudesse recorrer instantaneamente a meios mais dramáticos e irados quanto à abordagem pacífica da sedução não funcionasse. Esse enigma está corporificado em Vajrayogini, que costuma ser chamada a chefe das Dakinis. Tem sempre uma chefe. Normalmente retratada como uma adolescente atraente, nua, coberta apenas por alguns enfeites de osso. Ela olha convidativamente enquanto balança uma faca curvada, pronta para cortar o apego ao ego sem aviso. Quem já viu uma imagem de Tara? Levanta a mão aí, enquanto a gente se prepara para a meditação. De Tara verde, Tara vermelha, da Vajrayogini. Enquanto isso, vamos nos colocando numa postura adequada para a prática. Uma postura de dignidade. Pode ser mesmo estando deitada ou sentada. Importante as costas eretas, pescoço alongado, corpo alongado. Mas sem tensão, sem rigidez. E se houver tensão e rigidez, apenas observe, experiencie essa rigidez, essa tensão provisória, deixando que o próprio corpo vá tomando a forma para o dia de hoje, quinta-feira, dia 12. E com essa observação do corpo, eu vou aprendendo a ver como estou agora, identificando áreas de tensão, áreas de relaxamento. Eu levo a minha atenção nesse momento para a mente, observando os pensamentos, os sentimentos, o que eu estou pensando agora. Apenas observe.
E por fim, observem a respiração nesse contexto dos pensamentos, sentimentos, emoções e corpo. Como está a respiração agora? Talvez ela esteja mais truncada, talvez esteja fluida, longa ou curta. Não há necessidade de mudar, apenas observar. Tragam a mente para esse estado presente. E sempre que possível, durante o dia, durante a caminhada, a jornada de vocês hoje, observem esses estados. É rapidinho, vocês viram? Observa a mente, seus estados mentais, observa o corpo, observa a respiração e nesse ponto ancora a mente e o corpo num lugar presente, num lugar sem mudanças, sem oscilações de passado ou futuro. E permanece ali por alguns instantes. Nesse lugar, a realidade que a gente vê é outra, diferente de quando a gente está posicionado com a mente no lugar de passado ou futuro. Então é muito importante a gente trazer esse acolhimento. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, um bom dia, uma boa quinta. Aproveitem, gente, aproveitem, não desperdicem essa vida, ela é rara, preciosa e é curta. Até amanhã, se a impermanência permitir. Boa quinta.